Café, caos e psico. É terapia? Não. Parece. Talvez. Oi, gente. Eu sou a Sabrina. E eu sou a Thalita. Janeiro é o mês da saúde mental, né? E como o nosso podcast também conversa muito com psicologia... A gente achou que seria um tema perfeito, assim, né, Thali, para esse episódio de início de ano também, que a gente ainda está em janeiro. E daí a gente pensou isso, né? Sem roteiro. Uma conversa real, né, galera? De coração aberto e falar sobre saúde mental. Não é um assunto fácil, mas bora lá. Nem um pouco fácil. Então, Sabrina, você tem saúde mental? A resposta é não ou nem um pouco. Sei lá, já tem um tempinho que minha saúde mental ela anda meio abalada. Você faz terapia? Não parece? Ficou ofendida agora. Faço, amiga. Eu tenho um santo que me ouve toda semana. Eu também faço, mas nossa, esse mês eu não... O pobre do João. Vai ser só semana que vem, coitado. De mim mesmo, né, no caso. O João voltou de recesso no dia 12. E daí eu já fiz. A minha voltou também, eu que não voltei. Você que tá aí, né? Se dando alta. Pois é. Vou voltar, gente. É importante. Thali, você já teve algum período na vida que você sentiu que não estava bem emocionalmente, que a sua saúde mental estava, assim, abaladíssima, por ansiedade, ou uma crise intensa de alguma coisa, ou algum momento difícil que você tenha vivido? Sim, hoje eu consigo falar um pouco melhor desse momento, né? Porque, obviamente, já passou, mas quando eu estava nesse momento, era um momento assim que, caramba, eu me senti no fundo do poço. E eu lembro que eu tava tão mal, assim, até com autoestima, que começou a me afetar fisicamente. Que aí começou a dar, tipo, muita acne no meu rosto, deu uma crise, assim, bem feia, sabe? Tive que tomar antibiótico, depois tomar uma série de remédios, até acho que foi 1 ano nesse processo, viu? Assim, bem difícil mesmo. E eu tava abalada porque eu tava me sentindo muito perdida e paralisada. Eu acho que todo mundo, em alguma etapa da vida, já deve ter se sentido assim, sabe? Quando você fica... Parece que todo mundo tá andando e você não. Você Sim. Tá ali, parada. Eu não sei se é tipo uma crise que você vai sentindo quando você tá próximo dos 30. Pode ser também, né? Que falam daquela crise dos 30. Mas nossa, eu fiquei super mal. E assim, eu não tava feliz, eu tava sem emprego. E parecia que eu não saía do lugar. Então foi um momento assim de introspecção muito, muito grande que eu tive que passar. Assim, e a gente ainda morava no interior do Paraná, então era só eu e o Gui mesmo, sabe? E aí, nessa época, eu tive que buscar melhorar hábitos, sabe? E também físicos, né? Procurar um exercício físico, melhorar alimentação, porque eu acho que quando a gente tá nesses momentos com a saúde mental muito abalada, uma das coisas que você não tem vontade, óbvio, de fazer exercício físico e se alimentar bem, mas é algo que te ajuda muito a dar o primeiro passo para você ir seguindo, assim, sabe? É óbvio que são casos e casos, né? O meu também, como afetou fisicamente, né? O rosto, que é uma coisa que é importante para mulher, né? Para autoestima, sabe? Sim, abala bastante, né? Abala muito. Eu não conseguia, assim, me olhar no espelho. E, além disso, doía, sabe? Porque era aquela acne interna, assim. Então, Nossa, era algo sei. que... Nossa, é horrível, gente do céu. Não desejo isso nem pra ninguém. É muito ruim mesmo. E nessa época eu não fazia psicóloga. Então, acho que por isso deve ter demorado tanto tempo, assim, também pra eu me reerguer, sabe? Então, depois que eu comecei a fazer psicóloga, eu senti
que foi algo que me ajudou muito, apesar de, assim, às vezes a gente está fazendo ali a sessão de terapia e você acha que você não está progredindo em nada, mas no passar do tempo, você vai vendo o quanto você progride e vai começando a se observar mais, sabe? Então você já meio que consegue ir percebendo coisas que antes você não percebia. Por exemplo, eu comentei no episódio passado que eu estava, essa semana passada, assistindo muita série. Então eu senti que eu estava fugindo de alguma coisa. Então, assim, você começa a ter mais percepção, sabe? Então eu acho que a terapia é algo fundamental para manter a saúde mental, gente. E aí eu devolvo a pergunta para você, Sá. Você já teve algum momento, você se sente confortável para falar de algum momento que você passou, que você estava abalada, teve alguma crise de ansiedade, alguma coisa assim? Ai, sim. Há um tempo atrás, há uns 10 anos, eu precisei fazer uma cirurgia, que era remover um nódulo da mama. E durante essa cirurgia, assim, eu sempre fui uma criança, adolescente, pessoa jovem que não tomava medicação porque não ficava doente. Então, assim, era muito raro ter gripe, era muito raro ter qualquer problema de saúde. E então eu tive pouco contato com medicação, assim, sabe? Eu não tomava muitos remédios, então, e tudo, quando eu tinha uma gripezinha, assim, uma coisa mais leve, minha mãe fazia um xarope e aquilo me sarava. E daí, depois da cirurgia, na primeira noite pós-cirúrgica, eu precisei começar a tomar a medicação, que era o anti-inflamatório, né? E a partir deste dia, eu comecei a ter uma reação alérgica. Só que eu não sabia, eu não entendia, porque assim, eu nunca tinha feito uma cirurgia, eu nunca tinha tomado esse remédio, então assim, nem passou na minha cabeça que aquilo que eu estava tendo depois de uma cirurgia, que era uma reação alérgica. Então, foram 15 dias que eu precisei ficar em recuperação, inicialmente, e nesses 15 dias eu tive que voltar em hospital para ir trocando medicação, porque era uma possível reação alérgica. E como eu passei, assim, a minha reação ela não era uma coisa cutânea, tipo, não aparecia uma coisinha assim no meu corpo, né, não aparecia aquelas manchas, é uma reação mais grave, é como se eu entrasse assim em choque mesmo. O alergista me disse que é uma reação mais neurológica, então é como se eu meio que tivesse, sei lá, me convulsionasse acordada, sabe? Então essa é a minha reação alérgica. E depois desse tempo da cirurgia, eu acabei precisando tomar ali alguns outros remédios em um outro tempo, por outras questões, e tive novamente a reação. Aí, depois de tanto pesquisar, né, passar em médico ali, médico aqui, eu descobri que, de fato, eu tinha desenvolvido uma reação alérgica depois dessa cirurgia, porque eu tive crises com remédios que eu já havia tomado em algum momento. Aí, depois desses períodos, assim, de tendo essas reações, eu fiquei muito ruim psicologicamente. E eu falei assim, preciso procurar o que pode ser isso, né? Porque eu não tô bem, assim, umas crises de ansiedade, coisa que eu também não tinha. Foi me dando, assim, uns desconfortos que eu nunca tive acesso. E eu falei assim, bom, vou ao psiquiatra para tentar entender o que pode ser e vejo o que é melhor, né? E daí, com algumas consultas no psiquiatra, ele me explicou que eu desenvolvi uma síndrome pós-traumática. E depois o psiquiatra ele me falou, né, que as minhas opções assim, de tratamento seria uma medicação para aliviar essa ansiedade, combinada com terapia. Mas naquele tempo eu falei assim, não, eu acho que eu vou optar por não tomar medicação agora, eu vou tentar outros meios. E daí, desde esses 10 anos assim em diante, eu lido com essa síndrome pós-traumática. Tenho feito terapia, o João, assim, é incrível, eu gosto muito. Eu faço a TCC, que é o que tem me ajudado bastante.
essa síndrome, ela não me paralisou, né? Assim, não deixou eu presa ao ponto de não conseguir viver, assim, mas é uma coisa que, vez ou outra, baixa, tem que tomar um cuidado. Mas, assim, de 10 anos para cá, eu melhorei muito, porque assim que eu descobri ela, assim que eu descobri tudo junto, tanto a alergia quanto a síndrome. Então, eu tive que lidar com duas coisas ao mesmo tempo. E eu lembro muito que, assim, naquele primeiro ano, pós-cirurgia, eu não conseguia chegar perto da caixa fechada do remédio que eu não podia tomar. Caramba! Então, assim, foi aí que eu falei assim, não, preciso de ajuda, tá acontecendo alguma coisa. Porque não é normal, assim, tanto receio, assim. Por exemplo, a minha alergia é de um corante que tem em medicação, tem em cosméticos, tem em alimentos industrializados, tem, assim, em 1000 coisas. Então, tudo que eu preciso comprar no mercado, eu preciso ler a composição para saber o que eu tô comendo. Então, assim, Nossa! se eu vou na casa de alguém fala assim, sei lá, vou comer alguma coisa que eu sei que é industrializada, eu tenho duas opções. Ou eu falo assim, não, eu tô sem fome, não vou comer, ou eu vou ter que ler a embalagem para saber se eu posso comer aquilo. Então, assim, eu tive que me readaptar a algumas coisas, porque antes, assim, existe a Sabrina antes da cirurgia e a Sabrina pós-cirurgia. Então, antes eu não tinha nada disso. Então, depois, com essa síndrome, me veio esse medo, assim, eu não encostava, por exemplo, eu lembro que eu tomei um Advil, né, que é um remédio, assim, que venda livre, que qualquer pessoa pode comprar, tomar, e eu lembro que ele foi um dos remédios que me causou reação naquele tempo. Então, depois durante aquele 1 ano, eu não conseguia pegar na embalagem do Advil. Nossa! Eu não conseguia encostar a mão num refrigerante que eu sabia que tinha um corante, assim. Então, mexeu muito naquela época comigo. E daí, depois de um tempo, né, que você vai... então vai passando, você vai tratando mais ali a cabeça, hoje, para mim, já é super normal. Eu consigo encostar no remédio, até, por exemplo, a Maria precisa tomar um remédio, aí eu vou lá, consigo pegar, não pego no remédio assim na própria cápsula, né? Mas eu consigo pegar o remédio na caixinha, abrir, entregar para ela. Então eu consigo fazer isso assim. Mas lembro que naquele tempo foi um tempo muito difícil e eu deixei um tempo assim sem cuidar, né? Então é isso que você falou, Thali. Terapia ajuda muito. E em certos casos você pode não conseguir sozinho. Então, assim, é muito importante que você entenda que você precisa de ajuda e que você vá atrás de ajuda, sabe? Porque te dá uma outra visão, assim, das coisas, te faz entender que, ok, o seu medo, ele existe, mas ele pode ser amenizado. E você pode ter uma coisa mais tranquila, uma vivência mais tranquila. E foi isso, assim. Sim, essa parte que você falou, eu acho que a terapia ajuda muito na mudança de perspectiva, né? Sim. Então, você tem outra pessoa te ajudando a mudar a sua perspectiva sobre aquele medo que você tem, né? Por exemplo, o que você pode fazer diferente com o que você tem? É como você olha para isso, né? É isso. Aí você aprende que aquela ansiedade que te dá, ela pode não ser, assim, aquele monstro que a gente vê. Que ela pode te livrar de alguma coisa. Não vou falar que ela tem um lado bom, né? Porque se você se sente mal, não é que ela tem um lado bom, mas, assim, você aprende, se você tem uma outra perspectiva, você consegue entender ali o que é a ansiedade, né? O que é aquele seu problema, e o que é uma coisa mais irreal, assim. Que era isso, assim, eu tinha medo de encostar na caixinha. Eu não pegava na caixa fechada do remédio. E daí, depois de um tempo, você aprende que não, né? Tudo bem você encostar ali, mas é isso, assim. No seu tempo e nos seus limites. Mas super dá para ir levando e te ajudando.
E você acha que agora, né, começo de ano, especialmente janeiro, né, que é um mês que convida a gente aí a refletir sobre as nossas escolhas e hábitos, principalmente aqueles que acabam aumentando a ansiedade ou prejudicando nossa saúde mental. Então, tem algum hábito que te ajuda, assim, também a manter a sanidade, manter seu réu primário? Sim. Quando eu tô assim, me sinto um pouquinho mais ansiosa, o que eu gosto de fazer? Caminhar. Eu gosto muito de sair para caminhar. Então é um hábito que, se eu me sinto ansiosa, a cabeça parece que esfria muito, que fica arejada. Música para mim assim, é uma salvação. Me ajuda demais, demais, demais. E me ajuda assim num grau que consegue me deixar retornar assim para o eixo, sabe? Eu gosto muito, assim, né? Eu não sou aquela pessoa da natureza que vai lá fazer uma trilha, que vai para cachoeira. Não sou. Mas o barulho, quando eu escuto uma musiquinha assim com barulhinho de cachoeira, nossa, isso para mim é tudo. É uma delícia. Aí eu crio hábitos assim, tipo, vou ouvir artistas que eu gosto, músicas que me deixam mais tranquilas e tal. O caminhar também, assim, todo dia à noite, é muito bom. Eu não sou a pessoa do exercício. Ele não me pegou ainda. Eu não sou a pessoa que tem grupo de corrida depois dos 30. Também não entrei nessa. A academia, assim, é um ambiente... É o último ambiente que eu gostaria de estar na minha vida. Todo ano eu tento e falho com sucesso, mas o caminhar me ajuda bastante, assim. Dá uma relaxada, é isso que eu falei. Tipo, é como se, sei lá, a mente fica muito boa, você sai pra caminhar, vai ouvindo uma música, ou você tá acompanhada, vai conversando, tá muito gostoso. E eu acho que... E assim, apesar de eu não ser aquela pessoa do exercício, eu sei o quanto isso ajuda muita gente, porque eu conheço muita gente que tem essas questões com ansiedade, né? Dia a dia, São Paulo, correria, esse estresse todo, e eu sei o quanto o exercício tem ajudado muita gente que eu conheço. Mas meus hábitos, assim, são esses, mas, assim, música, uma caminhada, estar com a minha família também é bem gostoso, então eu fico bem tranquila, não tem esses momentos, assim, esses picos de ansiedade. É isso. Tem um áudio na internet que fala assim, quando é que você se tornou esse adulto chato? Quando é que você parou de andar de bicicleta, ou parou de correr, parou de sorrir, parou de ouvir música, parou de fazer as coisas que você gosta? Mais ou menos assim, sabe? E esse áudio sempre me faz refletir quando eu tô passando feed, assim, porque realmente eu acho que, assim, quando a gente vai crescendo, meio que a gente vai parando, às vezes, de fazer as coisas que a gente gostava de fazer e que a gente era bom, que te relaxava quando você era criança, sabe? E para mim, a vida adulta é meio que você voltar a fazer essas coisas. Não, é óbvio que não tudo, né? Mas, assim, o que tá no seu alcance é sobre você voltar a fazer coisas que te fazem bem, sabe? Porque o nosso mundo já é muito corrido, então a gente tem que fazer coisas que deixam a gente bem, por exemplo, igual você falou, né? Ouvir as músicas que você gosta, que te faz relaxar, caminhar, né? Que é algo que é um exercício, pô, Sabrina. Mas exercício é aquela pessoa que não gosta de exercício, né? Tipo assim, caminhar. Aí eu caminho e vou ali e tomo um sorvete. Equilíbrio é tudo. Lógico, total. Então, eu acho que é uma parte legal, assim, para ajudar a manter a saúde mental. Para mim, eu gosto de fazer exercício. Gente, a Thalia é crossfiteira, tá? Agora eu não tô muito, né? Mas assim... Mas é algo que me ajudou muito a sair, assim, do fundo do poço mesmo. Foi o CrossFit, que me ajudou bastante. E voltando a fazer coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de fazer coisas manuais. Por exemplo, a cerâmica fria. Foi algo que eu gostei de fazer, sabe? Não faço sempre, mas é algo que, assim, eu tenho que fazer mais, porque eu gosto.
Outra coisa que eu também gosto de fazer, que eu não sabia, não descobri quando era criança, mas agora, depois de adulta, é pintar quadro, sabe? Não, gente, eu não sou boa, tá? Mas assim, é terapêutico. O Gui até comprou um monte de quadro pra gente fazer, que ele gostou também. Ele até falava assim, meu Deus, eu não tenho dom pra isso, né? Tipo assim, eu falei, mas você já tentou? Ele, não. E aí ele tentou e gostou. Então, assim, se permitir também, né, a fazer coisas novas, né? Eu acho que também é legal. E eu acho que basicamente isso, assim, que ajuda a manter minha saúde mental e além da terapia, né, gente? Que é algo, assim, essencial na vida adulta. Igual eu falei, para manter o réu primário. Ai, bacana. Você comentou, né, das telas que você estava pensando em pintar com o Gui. E isso é tão gostoso, né? Relaxante. Por aqui, a Maria gosta de desenhar, né? E só que ela desenha, né? De verdade. Aí, às vezes a gente faz uns campeonatos de pintura, e assim, eu sempre perco, né? Mas eu gosto. Esses dias as minhas sobrinhas estavam por aqui, e daí eu e a Rafa, que era não a mais nova, né? Mas é a mais nova que estava aqui, ela tem 14 anos. A gente pegou os caderninhos que a gente tem aqui de pintura, e daí fomos pintar, e a gente passou assim horas e horas pintando, sabe? E é muito relaxante. E você falou uma coisa que é real, tá? Assim, a gente buscar redescobrir aquilo que a gente gostava, que fazia bem pra gente, né? E tentar fazer isso de novo. E é real, tipo, sei lá, sair de bike. Gente, inclusive esse dia a Sabrina ficou tanto tempo fora do celular que eu até falei, amiga, você tá viva? Já tinha o que eu abri a internet, tinha cartaz. A Thalita mandou o Canva fazer um cartaz. Procura-se. Eu passei umas horinhas sem responder. Já tinha achado que eu tinha sido levada, abduzida, mas tava só pintando, porque é muito bom. Você esquece tudo. Tipo, o celular nem existe. Nossa, muito relaxante. É muito bom. Thali, e depois de tudo que a gente vive desde a infância, as bagagens que a gente carrega depois dos 30, o que você sente que te ajuda hoje a manter a sua saúde mental melhor, ou ali na medida, e ter um olhar mais gentil para si mesma? Olha, essa pergunta é um pouco complexa, porque eu confesso que, assim, por muito tempo eu não tive um olhar gentil comigo, sabe? Então, nesse período que eu comentei no começo, a voz na minha cabeça, ela, sei lá, meio que só me colocava para baixo, sabe? Então, foi um período difícil, assim, que para eu começar a ser gentil comigo mesma, foi um processo bem doloroso, assim. Eu tive que passar por momentos bem de introspecção mesmo para entender que eu não era aquilo que aquela voz falava, sabe? Eu era muito mais que aquilo. E que eu tinha que começar a prestar atenção no que... e perceber, né? Quando essa voz desse ego, sei lá, falava comigo de uma forma rude e que eu tinha que mudar realmente o jeito de falar comigo, porque se eu não mudasse, eu ia sempre continuar no mesmo lugar, sabe? De me colocando para baixo, me colocando como vítima, sabe? E que eu não era aquilo e eu nem queria ser aquilo. Então, quando a gente quer mudar, a gente tem que agir, né? Então, eu acho que perceber essa voz quando ela está me colocando para baixo é uma forma de olhar mais, de ser mais gentil comigo mesma, de olhar e falar assim, calma, pera, não é bem assim, sabe? Então, vamos olhar para o outro lado, porque esse lado não vai me ajudar em nada, sabe? Uhum. Então, por muitos momentos assim, ela até me falava assim, pô, você é burra, sabe? Coisas assim que fala, pô, da onde tá vindo isso, sabe? Uhum. Era coisa assim pesada mesmo. E que só mudar a perspectiva e procurando outras coisas, outras alternativas, como a terapia, né? O exercício físico, a alimentação também ajuda, né? Que foi me ajudando a ter esse olhar mais gentil.
depois dos 30 ainda, gente, porque antes eu acho que eu era mais cruel, assim. Você falou uma coisa importante, assim, enquanto você falava aí, e eu pensava aqui também, né, fazendo a pergunta para mim, e a gente, e acho que foram coisas que a gente falou em alguns episódios, que é isso, a gente se cobra muito, e, assim, tem gente que tem uma cobrança externa, tem um pai, uma mãe, ou alguém cobrando, né, alguma coisa o tempo todo, mas a gente, eu falo por mim, né, vou falar por mim, mas tem algumas cobranças que vêm, assim, de mim, não tem ninguém me pedindo, não tem ninguém me cobrando, e eu acho que o que pode me ajudar a manter, assim, a saúde mental melhor, seria essa não cobrança, mas uma cobrança minha mesma, assim, não externa. Uma outra coisa é também algo que a gente já comentou por aqui, que é aquela comparação, né? Que a gente olha muito ali para a grama do vizinho, e aí a gente começa automaticamente era aquela cobrança de, poxa, o vizinho tá assim, por que eu não tô assim? Mas, cara, o dia a dia de cada um, ninguém sabe. A gente não sabe o que o vizinho da grama bonita passa. A grama pode ser bonita, mas a gente não sabe como tá lá dentro. O que pode mostrar ali pra gente, vamos falar numa rede social, é sei lá, 1 minuto de uma vida muito diferente daquilo que a gente está vendo, daquilo que a pessoa está querendo mostrar pra gente. Então, essa comparação também é uma coisa que faz com que a sua saúde mental esteja melhor, e é o que faz também, assim, que a minha não fique tão afetada, porque eu sei que a realidade pode ser outra, né? Você me mostra uma coisa, mas você vive completamente outra. Isso já também faz com que eu me cobre menos. Também sempre coloquei na minha cabeça que não tem idade para nada e não tem receita para nada. E que as vidas são diferentes, as vivências são diferentes, e que eu não tenho que ter 3 casas e 4 carros com 30 anos. Eu não tenho que ter mestrado com 32 anos. Então, essas comparações, assim, evitam muitas coisas. Eu acho que se a gente coloca na nossa cabeça que nunca vai ser tarde e que a gente não tem que estar com a vida resolvida aos 30, tudo fica mais leve. Assim, não vai fazer diferença, porque você não está numa corrida com ninguém, você não está apostando corrida com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu amigo, com o seu primo, com o seu irmão. A vida não é isso. A gente não está aqui para apostar corrida. É aquilo, a vida é uma só, a gente vive o que consegue, como consegue, sempre buscando estar e ser melhor em todos os sentidos. E daí eu acho que é isso que me faz ficar ok, assim, com a minha cabeça nesse sentido de, pô, não vou me cobrar. Eu não tô competindo aqui com ninguém. E pra mim é isso. Sim, isso é um ponto bem importante. Eu acho que, assim, meio que a gente tem que se comparar apenas com a gente mesma, né? Assim, por exemplo, hoje em dia eu percebo que as fases que eu passei, elas são importantes até para a pessoa que eu me tornei hoje, sabe? Por mais que, assim, é óbvio, não vou romantizar, não foi legal, mas que eu consegui aprender coisas no fundo do poço também, sabe? É óbvio que, assim, nossa, eu poderia ter aprendido de uma forma mais leve? Poderia, mas talvez ter passado por aquilo, hoje em dia, já me abre aquele leque de possibilidades para não entrar naquilo de novo, sabe? Então, isso também é importante. As coisas. E outra coisa, ninguém tem o mesmo objetivo que o vizinho.
né? Por exemplo, talvez o seu objetivo seja formar uma família, talvez o objetivo do outro seja viajar. E tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu objetivo. Talvez o do outro seja fazer 1 milhão com 30 anos. E o seu talvez não seja. É óbvio que seria ótimo, mas assim... talvez você tenha outras prioridades, sabe? E tudo bem, né? E tudo bem. A saúde mental é muito importante de ser falada, de ser respeitada, né? Porque eu também acho que é uma questão que às vezes as pessoas banalizam muito, acham que é besteira, né? Mas não é. Então, por isso que esse papo hoje foi bem legal, assim, de ter conversado, de ter exposto vulnerabilidades, né, também. Sim, sim. E eu acho que é importante também a gente complementar que tudo o que a gente falou hoje aqui é com base nas nossas vivências, nossas experiências e o que faz bem e o que fez bem para cada uma de nós, né? Porque eu acho que a saúde mental também não é uma receita de bolo, assim. O que cabe para mim pode não caber para você. Mas isso não quer dizer que você também não vá conseguir, porque tem muitos caminhos, assim. Então, não é receita. Nada nunca vai ser uma receita. Porque é isso, cada um tem uma questão, cada um tem uma vivência, e a forma que faz bem para mim pode não fazer bem para você, mas tem uma forma que vai fazer. Então, é bom sempre deixar aqui registrado que tudo isso é com base no que a gente vive, no que a gente sente, e no que faz bem pra gente, né, Thali? Sim, e não dispensa que a pessoa procure terapia, procure se ajudar, né? Procure, sei lá, algum método que vá fazer bem para ela mesma. E eu queria só comentar uma coisa. Ontem eu estava vendo uns stories de uma blogueira e ela estava comentando sobre a experiência dela de saúde mental, que ela teve que parar numa clínica psiquiátrica. E aí, ela comentou uma coisa que chamou minha atenção, que, assim, ela é uma pessoa que vem de família que vive bem, sabe, assim, e financeiramente falando, e as pessoas julgavam, mas falavam assim, mas ela tem tudo, tem um trabalho legal, sabe, tem família boa, não passa dificuldade financeira, ela tem tudo, né, entre aspas. Mas, assim, é igual a gente estava falando, ninguém sabe o que essa pessoa está passando, sabe? A gente não pode julgar por um feed de Instagram que essa pessoa está bem, sabe? E às vezes pode estar bem, sim, né? Mas, graças a Deus, enfim. Mas, às vezes, não. Sim. E a gente não sabe. E, então, por isso, não se comparar é algo que ajuda muito, realmente, nessa parte de saúde mental. Mas que, confesso que é algo difícil, com tanta informação, né, que a gente tem o tempo inteiro. Sim, e também com tanta desinformação, né? Nossa, muita. É um tabu tão grande, assim. Mas é isso. Acho que esse episódio mostra que cuidar da saúde mental não é sobre estar bem o tempo todo, né? Mas é sobre se escutar, né? Se respeitar, se cuidar ao longo do caminho. É isso. Esse janeiro é o mês da saúde mental, que esse cuidado se estenda por ano inteiro, né? Em todos os meses e não só agora em janeiro. Com certeza, Sá. Gente, obrigada aí por estarem escutando esse episódio e eu espero que da nossa experiência a gente possa ter passado alguma coisa boa para vocês. E é isso aí. Fechou. Então é isso, pessoal. Obrigado por quem ouviu até aqui. Um beijo e até a semana que vem. Um beijo e até o próximo.